gostaria de falar hoje sobre aplicações multi-região com foco nas leis de dados, né? Especificamente a GDPR. Então, eu sou desenvolvedor na IBM, aqui no site de Hortolândia, e graduando em análise de sistemas pela Faculdade de Impacta, em São Paulo. E eu tive contato com a GDPR muito cedo, logo no desenvolvimento da aplicação, porque nossa aplicação ela trata com contratos pelo mundo inteiro. Portanto, a gente precisa garantir que esses contratos vão ficar em locais seguros e nos locais onde eles têm a sua jurisdição. Né? E pode ficar um pouco baixo. Bom, vou tentar falar um pouco mais alto, porque eu sou um telefone dedicado. Então, e continuando. Eu vou falar sobre o tema multirregião, né, e a GDPR, e a descrição do nosso caso de uso, né, que é um pouco diferente do que uma multirregião geralmente se propõe a fazer. Geralmente, aplicações multirregião, elas focam em performance, né, em alta disponibilidade, zero downtime, né, como a redundância da infraestrutura, e o load balancing, quando é um active-active, e não perder os dados, né, essa redundância dos dados, essas réplicas. Mas a nossa aplicação, ela tem algo específico, os dados, eles não são replicados, eles são diferentes em cada região, o que é até um facilitador, né? E assim, a nossa aplicação também é algo novo, então ela não tem necessidade de estar replicada 100% em todas as regiões. E a forma como a gente construiu ela faz capaz dela escalar de forma somente os serviços que são necessários instalar, né? E reduz o custo com infraestrutura em cloud. Bom, a GDPR, que é a GDPR? Para quem não conhece, ela foi um conjunto de regras e leis passadas na União Europeia em 2016, que entraram em vigor em 2018, né? Já tiveram várias polêmicas, várias empresas levando multas aí, e ela trata de como as empresas tratam e processam os dados de cidadãos da União Europeia. Né? E esses são 7 principais pontos, né, que ela leva em conta: legalidade, justiça, transparência, limitação da finalidade, minimização, precisão, limitação de armazenamento, integridade, confidencialidade e prestação de contas. É importante dizer, porém, que o foco dessa apresentação é dar um exemplo de como foram tratadas essas regras numa aplicação interna, e não discutir a lei em si. Eu nem tenho informação para discutir uma lei dessa. Né? Então, vamos lá. No nosso caso, não tem diretamente a ver, como disse, com performance, mas é uma multirregião adaptada aos dados. Né? Nossa aplicação mexe com contratos e, portanto, os dados dos clientes dos nossos clientes. A gente precisa estar muito atento com as regiões e como respeitar essas regras. Então, nós temos isso aqui de alguns serviços são compartilhados por região, porque eles não têm acesso aos dados, alguns serviços dentro da aplicação, e os serviços que têm contato com os dados e os bancos de dados ficam separados, sim, por regiões, né? E, bom, como que isso foi implementado? Isso foi implementado utilizando... Ok. Não, infelizmente não vai ter como. Como que isso foi implementado, né? A gente utilizou de algumas ferramentas específicas da IBM Cloud, que é onde a nossa aplicação está 100% deployada, e no próprio padrão de estrutura do código, né? De como foi feito isso. Nossa aplicação ela foi feita em JavaScript e Python, para o serviço de back-end, e nós utilizamos dos build stages do Travis para fazer o deployment. Então, nós podemos fazer uma só aplicação e um deploy múltiplo, né? E garantir que é a mesma imagem Docker que está sendo usada em cada uma das regiões. E
ter essa consistência de o que um usuário usa na Europa é o mesmo que o outro usuário usa nos Estados Unidos e que outro usuário usa na Austrália. É sempre a mesma imagem, o que muda são os acessos aos dados, né, que tão a grande importância aqui. Tudo isso tem cada região tem um cluster, seus serviços de bancos de dados específicos, né? E também o que tornou isso possível é o padrão de arquitetura de coreografia, ao invés da orquestração para microserviços, né? Que permite que cada serviço saiba o que fazer baseado nos eventos, né? E para isso a gente utilizou o Event Streams da IBM, que é baseado no Apache Kafka. Então, até por causa disso, nós temos essa escalabilidade parcial, né? Que você não precisa ter toda a aplicação redeployada em cada região, somente os serviços que nós nos interessamos, que no caso é os que têm acesso aos dados sensíveis, né? Aqui eu fiz um exemplo de arquitetura replicada, obviamente não tem 100% arquitetura aqui, né, porque são até dados confidenciais, que nós temos aplicações separadas em um web app, em algumas APIs, no Event Streams, que é a nossa implementação do Kafka, e alguns serviços de back-end para fazer o tratamento desses dados, ou alguns serviços de back-end que não tratam com os dados, mas sim com o que ocorre dentro da aplicação. E esses serviços que não tratam com os dados não precisam estar redeployados em cada região, né? Então, isso faz uma redução de custos. A residência dos dados não é violada, novamente, né? Porque onde o dado é produzido e onde ele fica guardado, ele nunca sai de lá. E, ainda assim, nós temos a baixa latência, que é um benefício para o usuário final, né? Que ele está mais perto do servidor onde acontecem as coisas, é tudo mais rápido. E a capacidade de redirecionamento caso haja uma falha. Então, aquela mesma capacidade do Active-Active, né? Onde o usuário pode usar um sistema que talvez o da região dele possa estar off por algum motivo, ele pode usar outro, com um pouco mais de latência, e aí o dado é guardado ainda na região dele, apesar de ter passado por fora, né? Caso isso ocorra. Bom, Build Once, Deploy Anywhere é o princípio que guia essa forma de fazer a aplicação compliant com as regiões diferentes. Então, nós não temos um trabalho que algumas pessoas podem imaginar que tenha são várias aplicações, vários serviços, várias versões de código, e vai ser uma bagunça. Não, nós temos cada microserviço tem uma base de código somente, que ela, estou aqui mostrando os arquivos, uns exemplos de arquivos de Travis YAML, que é do CI, e do deployment, que é para o Kubernetes, né? E assim, as variáveis de ambiente ficam em secrets dentro de cada cluster, então o código é o mesmo, porém as configurações dele varia de região para região, e isso já é automático no próprio deployment, no próprio cluster. Não há nenhuma necessidade de alteração de código por região, certo? E o processo de deploy, ele é paralelo. Então, assim que a imagem, a gente até desenvolveu uma biblioteca para fazer só esses processos específicos à nossa aplicação, né? Assim que a imagem ela é feita o build, Docker build, e ela é levada a um registry privado, os deployments nos clusters separados são feitos em paralelo, não precisa um esperar o outro. Então, é feito esse update, ele é feito automaticamente pelo próprio Kubernetes, ele é manejado lá, e é usando a mesma imagem, então não tem perigo de ter uma inconsistência da aplicação, né? A gente usa as features vocês podem ver aqui do Travis Build Stages, né, que tem essa separação. É uma feature beta que serviu muito bem a gente para fazer isso, né, para fazer esse processo de deployment.
E os resultados alcançados com isso foram uma aplicação preparada para eventuais mudanças nos requerimentos. Então, como nós trabalhamos com contratos que têm até algumas outras categorias de dados dentro deles, de informações, podem ser que tenha novas regras no futuro, e isso já foi pensado, né? Especificamente para a nossa aplicação, ela foi future-proofed, e nós temos essa garantia de que, caso mude alguma regra específica para algum dado específico, talvez dados com contratos com governos, a nossa aplicação está preparada para isso, né? Ela tem escala sob demanda e parcial, ou seja, ela é mais eficiente, não é necessário escalar sem ter uma grande quantidade de usuários, ou serviços que não vão beneficiar dessa multi-region. Ela tem um fácil onboard de novas regiões, tanto que nos últimos 2 meses nós fizemos o onboard de mais 8 países, e não foi um trabalho grande, a aplicação estava preparada para isso, não foi aquelas histórias de terror de TI, né, que você tem que ficar o final de semana inteiro, foi super tranquilo. Tem uma facilidade maior de manter o código, porque ele já é feito pensando nisso, né, então ele é feito super em compartimentos, em microserviços certos, não tem dependência um do outro, né, então nós não temos problema nenhum em manter o código e alterá-lo conforme as regras de negócio vão mudando, até porque elas são separadas em alguns microserviços e outros, às vezes, nem mudam, né. E a gente tem uma alta disponibilidade por padrão, porque como nós seguimos esse fator de multi-region para os dados, nós já temos isso para disponibilidade. Então, quando temos um surge aí, uma grande quantidade de usuários usando ao mesmo tempo, usando a ferramenta, né, nós não temos problema nenhum, porque é só escalar verticalmente, horizontalmente, dentro daquela região. Não há necessidade nenhuma de provisionar mais infraestrutura. Ela já está lá e a gente pode só tirar vantagem disso. Então, é isso. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, basicamente essa é a nossa implementação do compliance no GDPR em uma aplicação global. Alguma pergunta? Não temos. Ok. Bom, é basicamente isso. É uma apresentação um pouco mais técnica, né? Mas eu achei legal apresentar para mostrar que, se você quiser expandir a sua aplicação para ter clientes ao redor do mundo, você não necessariamente vai ter muito trabalho com o GDPR, não é um grande problema ser compliant com esta lei. E isso se estende às leis LGPD aqui no Brasil e às leis estaduais lá nos Estados Unidos de cada proteção de dados de cada estado, né? Bom, se não tiver nenhuma pergunta, podemos encerrar. Muito obrigado para quem atendeu. Ah, sim, e contatos, meus contatos. Eu tenho meu LinkedIn, tá lá, Eric Rossi, e quem quiser me chamar no site da Campus Party, tem os meus contatos lá, né, podem me chamar, e conversar mais sobre isso, é algo que me interessa bastante. E é basicamente isso, galera. Obrigado por quem participou aí, por quem assistiu. E obrigado a Campus Party e a Xiaomi pela oportunidade.